Olá, turma. Bem-vindos à aula de número 130 com o professor Márcio. Vamos aqui trabalhar a última medida de dispersão que a gente está propondo para vocês, né? Que é o desvio padrão. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de praxe, né? Que já caracterizam até o professor aqui, que vive insistindo, é que eu insisto com os meus alunos também em sala de aula. Mesma coisa, eu também tenho as turmas lá e eu insisto com isso. Fico brabo quando eles não participam do Meet, que eu quero dar uma explicação complementar. Então participe do Meet. Inclusive o Meet, gente, você participa sem consumo de dados pelo celular. Então não tem justificativa não conseguir. Olha lá. Participe do Meet com o teu professor. Você que pega atividade impressa, preencha corretamente, responda, entregue no prazo, para você ter direito à nota e à frequência. O ano está um pouquinho diferente, mas o processo de ensino-aprendizagem nós conseguimos uma alternativa boa. Faça a sua parte. Aqui a gente vai tentar fazer o melhor possível. Além disso, gente, não deixe de participar de toda atividade que o professor propor, além das nossas aqui. É importante que você faça, que você tente resolver, que você dê retorno a ele, tá? Vamos em frente, então, vamos falar da medida de dispersão de hoje. Nós estudamos um pouquinho de variância, que foi a nossa última medida de dispersão que vimos. Só que agora nós vamos ver o desvio padrão e eu vou dizer para vocês por quê. Aliás, esse slide está fantástico porque ele expressa exatamente o que a gente tem que entender sobre a medida de dispersão. Variância é uma medida de dispersão que mostra quão distante cada valor desse conjunto está do central, do médio. Ela é suficiente para diferenciar a dispersão entre grupos. Porém, não é possível expressar a variância na mesma unidade dos valores da variável, uma vez que os desvios são elevados ao quadrado. Então, ela mostra o quanto está distante, só que o valor efetivo da variância, ele não está na mesma base, na mesma unidade que estão os valores, porque ele é elevado ao quadrado. Então, definiu-se uma medida de dispersão chamada desvio padrão. A partir daí, criou-se o desvio padrão. E o que é o desvio padrão? Ele é calculado a partir da variância. Ele é a raiz quadrada da variância. Se eu não consigo estabelecer uma relação de valor da variância com o conjunto de dados, porque ele é elevado ao quadrado, o que foi feito? Qual é a operação contrária da potenciação? É a radiciação. Então, ao invés de elevar ao quadrado, eu tirei isso através da raiz quadrada. Ele facilita a interpretação dos dados, pois é expresso na mesma unidade dos valores observados, que é do conjunto de dados. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Como é calculada a variância mesmo? É a diferença entre o dado e a média aritmética elevado ao quadrado. Cada dado menos a média aritmética ao quadrado é somado. O resultado disso é dividido pelo número de elementos. Vamos utilizar os exemplos da aula anterior para a gente calcular o desvio padrão, porque lá já foi calculada a variância, né? Então, vou usar isso como exemplo. Então, teve um exercício lá que a variância foi zero. Então, a variância zero, raiz quadrada de zero, zero. Lembra lá do grupo A, 20, 20, 20, 20 eram valores iguais, logo com os valores iguais não existe dispersão, não existe desvio padrão, aqui é só para comprovar. O grupo B deu 3,6 a variância. A raiz quadrada de 3,6 é 1,9, logo o desvio padrão é 1,9. O outro exercício deu 513,6, então o desvio padrão dele é 22,7. Veja, são unidades mais próximas das unidades do grupo. Aí você consegue, através do desvio padrão, estabelecer uma relação mais fácil de entender. Resumindo, o que a gente trabalhou e precisa trabalhar nesses conceitos de medida de dispersão e de média. Primeiro, a média aritmética. Ela é usada sempre para você poder calcular as medidas de dispersão. O que é a média aritmética? É a somatória dos seus valores, dos seus n valores, dividido pela quantidade de valores, de elementos, tá? Sempre a partir do primeiro valor. Variância, o que é? Ela é a somatória da diferença entre a média e cada valor ao quadrado, dividido pelo número de elementos. E o desvio padrão, o que é? Desvio padrão é a raiz da variância. Se vocês enxergarem essas fórmulas, ou essa maneira de se escrever, algebricamente, é a mesma expressão que você realizou nos exercícios. Quando você resumiu e resolveu cada um dos exercícios, você fez, você efetivou
essa fórmula de resultado. Observações importantes. Quando todos os valores da variável são iguais, o desvio padrão é zero. Lembra lá? Grupo A, 20, 20, 20, 20, todos os valores iguais, então o desvio padrão é zero. Segunda observação. Quanto mais próximo de zero é o desvio padrão, mais homogênea é a distribuição dos valores da variável. Essa é a sacada do desvio padrão. Quanto mais próximo do zero ele tiver, mais é homogênea a distribuição, ou seja, mais é válida aquela média aritmética que eu tenho, mais é válido o nosso rol de dados, mais próximo ele está. E o desvio padrão é expresso na mesma unidade da variável, isso facilita a interpretação. Isso possibilita essa segunda aqui. Muito bem, um quiz que ele se propõe, né, como quiz, mas ele é danadinho, porque isso aqui é de vestibular, tá? Só que eu fiz adaptação, então não coloquei a referência do vestibular. Qual das alternativas é a correta? A amplitude é uma medida de tendência central usada para encontrar um único valor que representa todos os valores de um conjunto. B, o desvio é um número relacionado à dispersão total de um conjunto de valores. C, a amplitude é uma medida de dispersão calculada sobre cada um dos valores de um conjunto de informações. Ou a D, que é o desvio é uma medida de dispersão calculada sobre cada um dos valores de um conjunto de informações. Qual dessas é a correta? Eu vou dar um tempinho para vocês. Leiam com atenção. Tem uma só correta. Leiam com atenção antes de responder. Eu volto já para a correção com vocês. Muito bem, turma. Conseguiram aí responder esse quiz? Falei que a questão era danadinha, né? Ela aparentemente, ela traz de uma maneira clara as coisas, mas quando você vai ler cada alternativa, ela é muito precisa e muito técnica. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. A correta é a D, que fala que o desvio é uma medida de dispersão calculada sobre cada um dos valores de um conjunto de informações. Então, vamos ver aqui por que cada uma delas está incorreta, tá? Faço questão de colocar isso aqui, porque esse material vocês têm acesso e para vocês vai ajudar bastante. Primeira, amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto. Portanto, ela é uma medida de dispersão e não uma medida de tendência central. Ó, ela fala que a amplitude é uma medida de tendência central usada para encontrar o único valor. Não é verdade. Tá? A B, desvio
é uma medida de dispersão relacionada a cada um dos valores e não a sua dispersão total. E lá ele afirma que o desvio ela está relacionada à dispersão total. O desvio é relacionada a cada um dos valores. Lembra quando a gente começou lá a falar de desvio? A gente falou, olha, o desvio, o D1, o D2, o D3, é relacionado a cada um dos valores. Tá? A C, que está incorreto também, amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto, portanto, ela não é calculada sobre todos os valores do conjunto. Amplitude é a diferença entre maior e menor, ela não é calculada sobre todos os valores do conjunto isoladamente, por isso que está incorreta. E a D é correta, só voltando para a D, ela afirma, o desvio é uma medida de dispersão calculada sobre cada um dos valores. Lembra do D1, do D2, do D3? Então, esse é o nosso desvio. Muito bem. Agora vamos a um outro tipo de exercício aqui. Adorei esse exercício e vocês também vão gostar, porque é muito bom para você fazer a revisão depois com o material que é disponibilizado para você lá no Google Class na aula de hoje. Em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. Vejamos as marcas obtidas por 3 atletas. Atleta A, 148 centímetros, 170, 155, 131. São 4 saltos. Atleta B, 145, 151, 150, 152. Atleta C, 146, 151, 143, 160. 2 perguntas. Qual deles obteve a melhor média? Essa é uma pergunta. A outra é qual deles foi o mais regular? Vai ter que usar o seu conhecimento, principalmente agora no que a gente vem vindo de medidas de dispersão. Então, qual deles obteve a melhor ideia, qual deles foi o mais regular. Eu vou deixar aí para vocês um tempinho maior esse exercício, porque ele requer um pouquinho mais de análise e cálculo, e volto em seguida para corrigir com vocês.
Muito bem. Se debruçaram nas resoluções, conseguiram, entenderam o que está sendo pedido no problema e o que você tem que fazer para resolver? Bom, as respostinhas aqui, mas depois a gente vai verificar como foi resolvido. Então, qual atleta obteve a melhor média? Foi o atleta A. E qual foi o mais regular? Atleta B. Aliás, o pessoal da técnica aqui já acertou antes de fazer as contas, inclusive, né? Parabéns. Isso quer dizer que estão prestando atenção na aula. Espero que vocês aí também estejam prestando atenção. Vamos lá ver como é que o professor chegou nessas respostas. Primeiro, vamos para saber qual atleta tem, né? Como é que é a pergunta mesmo? Qual deles obteve a melhor média? Qual atleta teve a melhor média? Então vamos lá. Somar os saltos e dividir pela quantidade de saltos. Isso é a média aritmética. Você soma o valor dos saltos e divide por 4. Então o atleta A teve esses 4 saltos, a somatória deu 604 centímetros, dividido por 4, 151 centímetros de média. O atleta B, somados 4 saltos, 598 dividido por 4, 149,5 centímetros. O atleta C, somados 4 saltos, 146, 151, 143, 160, deu 600 de total, somatória dividido por 4, 150. Logo, o atleta A obteve a maior média, 151 centímetros. Desculpe, a nossa alternativa, não, a nossa questão A está respondida, o item A, né? Vamos para o B. O B, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele pede a maior regularidade. Então, regularidade, o que eu vou ter que analisar? Eu vou ter que analisar o desvio, né? Lembra lá no conceito? Quanto mais se aproximar de zero, quanto mais estiver próximo de zero, a variância vai ser o mais regular. O desvio padrão é a mesma coisa, quanto menor ele for, mais regular vai ser o indivíduo. Vamos ver agora então cada um deles. Vamos ter que calcular a variância e o desvio padrão de cada um deles. Por que eu tenho que calcular a variância, professor? Porque desvio padrão é a raiz da variância. Como é que eu calculo a variância mesmo? Eu vou subtrair o tamanho do salto dele pela média que ele obteve. Eu já obtive as médias. Então, esse atleta teve 148, 170, 155 e 131. Beleza. Eu vou subtrair da média dele, que foi 151. Elevo ao quadrado cada um deles, somo e divido por 4. Então, ele teve aqui uma variância de 196,5. Desvio padrão. Desvio padrão é a raiz da variância. Desvio padrão de aproximadamente 14 no atleta A. Esse processo, nós vamos repetir nos 3 atletas e aí comparar o desvio padrão. Então, o que eu quero que vocês fixem nesse momento? 2 coisas. Quando eu falo de regularidade, eu quero saber o quanto mais próximo ele teve da média. Para isso, meu desvio padrão tem que ser o mais pertinho dele possível. Vamos lá então, atleta A, desvio padrão 14. Vamos ao atleta B? Atleta B. Aqui eu já abreviei a conta um pouquinho, tirei a operação, né? É a média menos o valor. Então aqui, ó, 4,5, 1,5, meio ao quadrado. Somatória dele 7,25 dividido por 4, 7,25, cuja raiz é 2,7. E o atleta C, professor? Mesma coisa. Atleta C, a distância entre os dois. Atleta C, 4 ao quadrado, 1 ao quadrado, 7 ao quadrado, 10 ao quadrado. Logo, 41,5. A raiz quadrada dele, 6,4. Vocês podem explorar esses cálculos olhando o material do professor lá no Classroom. Faça passo a passo, faz assim. Põe na 1 aqui, por favor. Na 1 aqui, ó. Pega os slides que o professor colocou lá. Vai no primeiro slide que é do exercício. Não vá para o próximo. Faça no caderno. Depois que você fez no caderno, vá lá de novo no slide e vá conferindo passo a passo. O professor colocou aqui o cálculo inteirinho. Faça o mesmo exercício. Se você conseguir fazer o mesmo exercício sem estar na pesquisa, sucesso absoluto, porque qualquer outro parecido você vai conseguir resolver. Voltar aqui na 2 então. Atleta C foi 6,4. Então nós temos do A, do B e do C. Vamos comparar então? Atleta A, desvio padrão, aproximadamente, sempre, né, gente? Aproximadamente. Atleta B, aproximadamente. Atleta C, aproximadamente. Então nós temos aqui
O atleta B foi o mais regular, por seu desvio padrão é o menor, aproximadamente 2,7. Ele é o que mais se aproximou do zero, é o que mais se aproximou dos dados. Tranquilo, gente? Então, o que nós trabalhamos nessa aula? Nessa aula nós vimos um pouco mais de medida de dispersão, basicamente do desvio padrão. Trabalhamos com ele. Desvio padrão, por essência, ele faz referência à variância. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Com que objetivo? Com que objetivo você tem de valores próximos, você consegue enxergar valores próximos. A variância é o valor ao quadrado. Isso dá um distanciamento visual e analítico muito grande. E aqui no desvio padrão você consegue enxergar regularidade de dados. Bem, eu vou aqui me despedindo da aula 130 com vocês. Espero ter contribuído nesse dia a dia, espero ter contribuído significativamente, essa é a nossa função aqui. Quero que você aí confie na aula remota, reassista as aulas, daqui a pouquinho você tem um processo aí de um concurso do Enem, não deixe de fazer isso. Veja novamente as aulas, você tem gratuitamente acesso a uma das maiores plataformas educacionais do mundo, que é o Google. Você pode entrar lá, fazer esse acesso, você pode assistir às aulas, você pode entrar lá sem o uso de dados. Olha só que maravilha, não perca essa oportunidade. Aproprie-se de todo o conhecimento, porque isso vai servir para a vida toda. Até logo, até a próxima, estarei com vocês.